tá certo? Não a quem faz a afirmação, porque acreditar na existência da realidade, acreditar na identidade das coisas, então, é uma coisa espontânea do ser humano. Se você contesta, você é que tem que provar a sua contestação. O fato de que os primeiros princípios da lógica não possam em si mesmos ser jamais provados, e que deles dependa a prova de tudo mais, já te demonstra com a máxima clareza que não é possível isso que você está dizendo, que o ônus da prova cabe a quem afirma. Porque qualquer coisa que você afirme está baseada no princípio de identidade. Qualquer uma. E o princípio de identidade você não pode provar. Então, é o seguinte, ninguém que diga coisa nenhuma pode provar nada, porque ninguém pode provar o princípio de identidade. Agora, se não pode afirmar coisa, também não pode provar a afirmação, também não vai poder provar a negação. Então, olha, isso é falta de prática, isso é desejo de discutir coisas para as quais você não tem o preparo técnico. Agora, se você não tem o preparo técnico, está certo, você é um jovem que está começando a estudar. Agora, o seu Richard Dawkins, que escreve livro lido no mundo inteiro, o seu Daniel Dennett, que diz que é filósofo, é absolutamente imperdoável que eles queiram discutir Deus quando eles nem sequer apreendem o conceito. Eles querem provar que não existe uma entidade, né? Um ser que criou o universo. Eu digo, peraí. Então, primeiro, eles estão distinguindo entre Deus e o universo como se fossem duas coisas. A relação que eles veem entre Deus e o universo é a relação de sujeito e objeto. Não é a relação do transcendente e do imanente. Deus não é uma coisa externa que criou o universo. Deus é transcendente. Aquilo que transcende, por natureza, abrange. Né? Deus não poderia criar o universo e ficar fora do universo a única fração de segundo. Você está entendendo? Quer dizer que a criação do universo é uma das propriedades internas de Deus. O universo não está para Deus como uma coisa, entre aspas, que ele criou, mas como a expressão de uma de suas propriedades internas. É por isso que São Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e somos. É como se dissesse, nós estamos dentro do universo, e o universo está onde? O universo está dentro de Deus. O universo não é que o universo é Deus, no sentido panteísta. Não. Você tem um universo e para além do universo você tem infinitude, eternidade, etc, etc. Ora, onde está o universo se não dentro da eternidade? Se estivesse fora da eternidade, não poderia existir por um único segundo. Então, se Deus é eternidade, absolutidade, infinitude, etc, etc, ele não pode estar ausente, portanto você não pode observá-lo desde fora. Você só pode compreendê-lo por participação. Você tem que intensificar a sua participação nesse senso de realidade universal para você entender do que a Bíblia está falando. E é isso que eles não entendem e você também não está entendendo. Só que você está agravando o negócio na hora que você diz que o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação. Isso é totalmente absurdo. Tá certo? Em segundo lugar, a busca de provas só é justificável quando você está falando de uma coisa duvidosa e que não é autoevidente. E a busca da prova científica só é legítima dentro daqueles territórios já perfeitamente recortados e definidos pela ciência. Você sabe o que é uma ciência, Tiago? Ciência é o seguinte, você faz uma hipótese de que um certo campo de fenômenos tem uma certa homogeneidade. E que essa homogeneidade é definida por certas constantes. Em seguida, você vai investigar essas constantes. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, nenhuma ciência pode estudar a realidade concreta. Ciência só pode estudar recortes feitos hipoteticamente. E tudo o que ela diz só vale dentro desse recorte feito hipoteticamente. Nenhuma ciência pode dizer A sobre a realidade concreta, porque o conceito de realidade concreta não existe para a ciência. Agora, Deus só pode existir, meu filho, como realidade concreta. Então isso significa o seguinte, que todos os métodos dessa ciência para investigar esse assunto vale bosta, você está entendendo? Vale bosta. É coisa de criança achar que um sujeito que porque tem um diploma de biologia pode investigar questões de ordem metafísica como essa. Para investigar essas questões precisa ter um treinamento específico, que eles não têm absolutamente, e que você também não tem. Só que é o seguinte, de vocês não é exigível. Se você é um homem de boa vontade, está tentando discutir uma coisa, e comete equívocos próprios do principiante. Mas eles não têm o direito de ser principiantes. Me pareceu que o senhor quis dizer que os ateus não têm discernimento espiritual e dificilmente poderiam criticar a experiência teísta de Deus. Primeiro, teísta, você chamar um católico de teísta, um cristão de teísta, já é
ofensivo. Teísta é Voltaire. Nós somos cristãos, outra coisa completamente diferente. Então, primeiro aprenda a diferença disso aí. Ele diz: os teístas não apresentam qualquer meio independente de testar o discernimento espiritual. Bom, se for teísta, já não tem discernimento espiritual próprio. Segundo, os cristãos, esses sim, têm meios de testar o discernimento espiritual. E você, antes de dizer que eles não têm meios, você deveria estudar a bibliografia existente. Quer dizer, o discernimento espiritual é uma prática de autoconhecimento que lhe permite ver que tipo de inspiração você está recebendo. Da onde vieram as suas inspirações. Ora, Tiago, eu já fiz esse teste centenas de vezes. Você pergunta para as pessoas de onde que elas tiraram certa ideia, certa opinião que elas têm, elas não sabem de onde veio a ideia. Ou seja, em vez de narrar, olha, essa ideia veio parar na minha cabeça por tal meio, assim, 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 eu li, ouvi falar, foi meu vizinho que falou, foi uma ideia que me ocorreu, etc. Não sabem. Em vez disso, começam a argumentar em favor da ideia. Ou seja, em vez de contar a história, inventam um argumento para defender. Ou seja, não tem autoconhecimento nem mesmo nesse nível. Tá? Então, você primeiro precisa aprender isto, tá? Para depois você aprender as várias fontes de inspiração das suas ideias, e daí você praticar o discernimento espiritual. Quer dizer, olha, os teístas, quer dizer, os cristãos, não têm meio de testar o discernimento espiritual. Aliás, você quer dizer testar cientificamente? Por esses métodos de merda dessas ciênciazinhas que tem aí? O que é isto, meu filho? Ciências que jamais se conseguem se explicar a si mesmas. Quando elas descobrem um negócio, elas descobriu lá, né, a existência dos quanta. Até hoje eles não sabem o que é. Não é possível entender nada por métodos da ciência. Não é absolutamente nada. Porque ciência se baseia na racionalidade humana. A ciência não pode testar retroativamente a racionalidade humana. Ela é dependente da racionalidade. Primeiro você precisa conhecer o princípio da razão para depois você entender o que é ciência. Agora, o próprio fato de acreditar que existe um meio independente de testar isto ou aquilo, meio independente quer dizer meio científico. Que besteira é essa? Existe meio de testagem, mas não meio independente. Quando você diz meio independente, você quer dizer o seguinte: aquele meio que possa ser usado por qualquer pessoa. Milhões de pessoas testam e obtêm a mesma coisa. Eu digo, mas isso é absolutamente autocontraditório com a própria natureza do conhecimento. Tudo aquilo que pode ser testado por todo mundo é um conhecimento secundário, tá certo? Que não se refere à realidade concreta, mas se refere a certos recortes já previamente feitos que são conhecidos uniformemente por todas as pessoas. Nenhuma questão fundamental pode ser testada independentemente. Né? Eu lhe dou um exemplo. Você é testemunha de um assassinato. Você viu um sujeito matando outro. O cara não deixou pista, não tem nada. Só você viu. Qual é o meio de testar isso independentemente? Não há nenhum. Agora, você quer ter mais certeza do que essa? Você viu, você era testemunha, você estava lá. Você era a única pessoa que estava lá. Esse conhecimento é de uma validade extrema. E, no entanto, não há nenhum meio independente de testá-lo. Mais ainda, qualquer meio independente de testar o que quer que seja, depende do depoimento das várias pessoas que testaram. Ou seja, se não há conhecimentos que são válidos, universalmente válidos, absolutamente válidos, e que são inacessíveis a teste, também não há validade de teste algum. Você está entendendo o loop, a confusão em que você está entrando? Então, vai ter que estudar esse negócio melhor. Mas eu ainda não vou comentar o resto, porque qualquer hora eu vou dar uma aula baseada nisso. As suas perguntas são boas. Né? Espero que tenha entendido até agora. Vamos lá.